Era um meio-dia, sol a pino, o momento mais claro do dia. E então, o céu escureceu. Não era uma nuvem, não era uma tempestade. Era como se alguém tivesse apagado o sol. Trevas sobre toda a terra, por 3 horas, das 12 ao meio da tarde às 3 da tarde. Escuridão total sobre Jerusalém. Jesus estava na cruz há 3 horas e ainda viveria mais 3. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou: Deus meu, por que me abandonaste? E então disse: consumado é. E morreu. E em questão de segundos, 4 coisas aconteceram simultaneamente em Jerusalém que nunca tinham acontecido antes e que nunca voltariam a acontecer. A primeira, o véu do templo se rasgou. O templo de Jerusalém tinha no seu interior um véu enorme, feito de linho, púrpura e escarlate, com figuras de querubins bordados. Tinha 4 metros de largura e 18 metros de altura. Grosso o suficiente para que um boi não conseguisse rasgá-lo. Esse véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde a presença de Deus habitava. Apenas o sumo sacerdote entrava ali, uma vez por ano, com sangue de animais, para fazer expiação pelos pecados do povo. Quando Jesus morreu, esse véu se rasgou, de cima a baixo. Não de baixo para cima, como seria se fosse obra humana, de cima para baixo, como se uma mão invisível e enorme o tivesse partido ao meio. A mensagem era clara. O caminho para Deus estava aberto, não mais através de sacerdotes e sacrifícios, através do sangue de Jesus, para sempre. A segunda, a terra tremeu. Um grande terremoto sacudiu Jerusalém naquele momento. As pessoas nas ruas caíram, as construções balançaram, e as pedras, as grandes pedras de calcário das colinas ao redor da cidade, se partiram, rachaduras enormes rasgando o solo. A terceira e a quarta, e essas são as mais perturbadoras. Os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Leia isso de novo. Pessoas mortas, saindo dos túmulos, andando por Jerusalém, sendo vistas por muitos. A Bíblia não diz quem eram, não diz quantos, não diz o que conversaram ou quanto tempo ficaram. Apenas registra o fato, como um sinal, uma prévia do que viria, a ressurreição de todos os mortos no final dos tempos. E no Gólgota, o centurião romano que havia supervisionado a crucificação, que havia visto tudo, as trevas, o terremoto, as pedras se partindo, Jesus morrendo com um grito de poder em vez do gemido de agonia que os crucificados normalmente soltavam. Esse soldado endurecido, treinado para não sentir nada, olhou para a cruz e disse, verdadeiramente, este era Filho de Deus. 4 sinais em minutos. O céu testemunhou, a terra testemunhou, os mortos testemunharam, e um soldado pagão testemunhou. A questão não é se você acredita nos sinais. A questão é o que você faz com eles. Porque o mesmo Jesus que morreu naquela sexta-feira, com o véu rasgado, a terra tremendo e os mortos saindo dos túmulos, é o mesmo que ressuscitou no domingo de manhã e prometeu voltar. E os sinais de que esse retorno está próximo estão acontecendo agora.